Então a gente tem aqui processo de uma inflamação crônica, uma espiculectomia realizada bilateralmente, e aí a gente começa a pensar: será que eu sei colocar preço nesse serviço? Então bora lá, que é para isso que eu tô aqui nesse momento de hoje, uma aula aqui com a Bruna, bem resumida, para que a gente possa entender um pouquinho como precificar aquele serviço que a gente sabe e ter justiça e entregar resultado para o nosso cliente, para que ele entenda que o preço que ele está pagando tem um valor merecido. O negócio é o seguinte, minha gente, oi, tô adorando meu look com esse óculos, agora pega em mim, porque isso aqui vai ficar, tá? Agora eu já gostei. O negócio é o seguinte, para todo atendimento, a avaliação é essencial e é por isso que esse método eu tenho estudado, tenho feito com muito carinho, porque quando você consegue avaliar seu paciente, você vai conseguir explicar isso daqui para ele e colocar o preço que você precisa no seu trabalho. A escuta afetiva atenta é um momento de conexão, onde realmente você vai se conectar com o seu cliente e entender a necessidade daquela espiculectomia. Você vai ter que pensar, como sempre, no processo inflamatório, se existe ou não infecção e qual é o grau dessa inflamação e se a presença de granuloma qualifica aquele processo inflamatório como grau 1, 2, 3, 4, em algumas literaturas até 5. Quando você consegue entender esse processo e o grau de risco vida desse paciente por conta desse processo inflamatório, você vai determinar o seu processo de espiculectomia a ser realizado naquele momento. Feita a remoção da espícula, você parte para o curativo e aí a gente vai entender a necessidade de quantos retornos esse cliente precisa até a completa cicatrização. A gente tem que entender que para precificar um serviço que a gente presta, a gente tem que entender o processo que ele tem e qual é o seu objetivo na realização desse procedimento. Por isso que eu falo que a dor do paciente, a dor daquele cliente é muito importante que a gente entenda e respeite, mas que a gente saiba que dentro desse processo eu preciso entender onde eu preciso chegar, onde eu vou chegar com, claro, a parceria desse cliente em todo o tratamento. Nesse processo, a gente vai ter que entender quantos retornos eu vou precisar para que eu possa, então, determinar o preço que eu vou cobrar. Por quê? Porque eu acho muito justo que a gente cobre do paciente todo o processo que vai levar para a conclusão daquele tratamento que ele precisa. Se eu preciso cicatrizar esse dedo, se eu preciso cicatrizar esse processo inflamatório, então eu preciso dar para ele quantos retornos forem necessários para que eu conclua esse atendimento. Então vocês acharam que eu vim aqui contar para vocês que 1 mais 1 é igual a 2? Jamais! Eu preciso ser a profissional que eu tenho que mostrar que eu sou, para esse cliente entender o valor que eu tenho e assim eu explicar que esse preço que eu cobrei é um preço justo e que vai entregar para ele o resultado que ele precisa, no caso de uma espiculectomia, a cicatrização. E aí nós temos a seguinte conclusão: realização da espiculectomia num granuloma bilateral, onde medial a gente tem um granuloma grau 1, onde a parte lateral a gente tem um grau 3, uma inflamação crônica, e foi previsto para esse atendimento 4 retornos até o processo completo da cicatrização. Nesse processo todo, a gente tem um valor a ser cobrado aí de R$ 680, onde nós vamos entregar o processo finalizado como a cicatrização desse dedo, depois de tudo aquilo que a gente tem para entregar, além desse serviço que é toda a orientação, tudo que ele deve fazer para o crescimento dessa unha agora acontecer com qualidade e com saúde, oferecendo saúde e bem-estar para esse cliente. Quer saber como é que a gente chegou nesse valor? Depois de todo esse processo que a gente falou aqui, eu quero fazer você entender como cobrar. E não fazer conta de mais, de menos, multiplicar porcentagem e dividir, que isso a gente consegue. Mas você precisa entender o raciocínio. Vem cá, tirar meu óculos, que eu tô sentindo que eu tô toda estilosa, mas mais do que estilo, minha gente, é a gente realmente entender como explicar para esse cliente o preço que a gente está cobrando. A gente só entrega um serviço com um valor agregado quando a gente consegue demonstrar profissionalismo, entendimento, responsabilidade e compartilhar ela com essa parceria que a gente faz com o nosso cliente. Aí o preço que você cobrar vai ser realmente justo.